sabia e Ele já tinha visto que você estaria aqui. E que bom que você ouviu o Espírito Santo, porque como Deus ouve, também ouvimos a voz do Espírito Santo, e que você fez a escolha certa, está aqui. E falando do sábado, o sábado é tão bom, que vocês já se perguntaram quantos sábados existem no ano? Já fizeram essa pergunta? Quantas vezes você vem na igreja ao sábado durante o ano? Geralmente é 52, geralmente é 53, especificamente esse ano vai ser de 52. Mas, e quantos sábados já passaram? Quantos sábados vocês já vieram aqui? Que você colocou aquela roupa bonita, que você acordou e disse, hoje eu vou louvar o Senhor. Já se passaram 29 sábados com esse. Como o tempo está passando rápido, né? De 52, já se passaram 29 sábados. Mas somos diferentes. Somos diferentes porque no mundo aproxima-se mais de 4.300 religiões, mas nenhuma talvez esteja aqui como nós estamos, adorando o Senhor no sábado. Porque nós, adventistas, somos diferentes. Porque enquanto estamos aqui adorando ao Senhor, existem pessoas em várias partes do mundo adorando o mesmo Deus. Porque é sábado, né? Pode ter uma diferença de horário, porque aproxima-se mais ou menos mais de 22 milhões de adventistas por todo o mundo, em mais de 212 países, é muita coisa. Mas somos unidos, porque hoje você está aqui. Talvez no outro sábado você esteja em outra cidade, mas você vai procurar o quê? Uma igreja adventista, porque todas nesse exato momento aqui em Sergipe está aberta. Que bom, né? Como é bom. E como é bom saber também que Jesus está voltando. E que o nosso maior culto agora vai ser com Ele nas mansões celestiais, que Ele está preparando para cada um de nós. Vocês estão percebendo que o tempo está passando rápido? Chegamos aqui logo cedo, cantamos, adorando, fizemos a escola sabatina, mas o tempo está voando. Quando eu vim para aqui para frente, não era nem 11 horas, já é 11h03. Para você ter uma noção que tudo está passando rápido. E eu confesso para vocês que eu fico muito feliz. Sabe por quê? Porque está chegando o dia desse céu se abrir. E nós temos que ter esse maior anseio, esse maior desejo de ver o céu se abrir. Quando eu estava vindo hoje pela manhã, a serra estava linda. Tinha neblina. Eu até parei o carro para poder tirar uma foto, porque eu achei tão linda. Todas as coisas bonitas e belas, quem foi que fez? Foi Deus. E Ele é o que é nosso? Ele é o nosso Pai. Então, que privilégio de termos um Deus como um Pai que está voltando. Eu peço para o irmão colocar uma foto que eu enviei para ele, para vocês verem as maravilhas que Deus tem por todo mundo. Imagina só, eu pesquisei assim, qual é o lugar mais bonito do mundo? E eu coloquei um detalhe, qual é a paisagem mais linda do mundo? E me entregaram isso. É lindo, não é? Isso se encontra lá no Vietnã. É uma ilha muito bonita, não é uma ilha. Nesse lugar aqui tem várias ilhas, dizem que passa mais de 1.600 ilhas, onde suas águas são cristalinas. Imagina só, estamos vivendo um mundo de pecado, mas aqui ainda conseguimos ver as maravilhas de Deus. Porque quando eu vi essa imagem, eu imaginei, eu queria estar lá tomando banho. Eu não sei vocês, mas quando a gente vai fazer uma viagem, a gente cria muita expectativa do lugar que vamos. Não é verdade? A gente cria tanta expectativa que até para chegar lá no destino, demora-se mais. Mas quando a volta é bem mais rápida, porque aquela coisa já acabou, né? Aquele encanto. Então, como qualquer outro lugar, a gente cria expectativa de estar, porque quer ir. Nossa maior expectativa tem que ser o quê? Ir para o céu. E às vezes parece até demorado como a gente vai para uma viagem. Mas Cristo não tarda. Ele está voltando.
E aí, quando eu vi essa imagem, eu disse, eu queria estar lá. Mas aí eu lembrei que eu não sei nadar. Então, como é que eu queria estar mergulhando se eu não sei nadar? Imagina um lugar bonito, eu querendo tirar foto e eu estar com aqueles macarrões na minha cintura. Não ia ficar bonita. Provavelmente eu não ia nem postar. Mas aí eu me imaginei nas lanchas, né? Então, a gente sempre se imagina em algo bom. Então, pode deixar, irmão, essa imagem aí. Eu quero que vocês se imaginem no céu. Porque se esse lugar é lindo, imagina o que Deus ele tem preparado para nós. Acontece que às vezes estamos presos a tanta correria no nosso dia a dia, que não contemplamos mais nem a natureza que Deus fez, nem as estrelas, nem a lua, porque estamos tão satisfeitos com o que já temos, que não mentalizamos o céu. Mas o mundo, a ciência, fala que temos sentidos. E somos capazes de 5 sentidos, né? Vocês poderiam me dizer quais sentidos que a gente são? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Esses são os nossos sentidos e usamos eles todos os dias. Então, queridos, podemos usar 2 sentidos hoje aqui. A gente está ouvindo da volta de Jesus, ouvindo, mas a gente também está vendo. Porque os sinais estão se cumprindo por todos os lugares. Em todo o mundo há sinais que a volta de Cristo está mais próxima do que ontem, de que o minuto passado. Isso é real. E vamos se maravilhar um pouco na palavra de Deus? Mas antes, a gente está aqui na casa do Senhor. Vamos ficar de joelho perante Ele para pedir a bênção. Soberano e eterno Deus, Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos direcionou até a Tua casa, Pai. A Tua casa de oração, Pai. A Ti rendemos, Senhor, toda a glória e toda a honra, porque só Ti merece tudo isso, Pai. Pai, que possamos esvaziar o nosso eu nesse momento, para que possamos, Senhor, deixar que o Senhor penetre em nosso ser, para que saímos daqui cheio do Teu Espírito Santo, transbordando o Teu Espírito Santo, para que as pessoas vejam a Tua luz brilhando em cada um de nós. É isso que te peço e te agradeço. Amém. Como é bom pedir a bênção do Senhor. Eu peço para vocês abrir a Bíblia de vocês lá em Apocalipse. Apocalipse 21. Apocalipse 21 é muito lindo, né? Porque eu acredito que vocês também já leram, né? Mas hoje vamos ler de uma forma diferente. Porque João ele teve uma visão. Feliz aqueles que têm uma visão de uma vida eterna, de um lugar lindo. É muito bom. Então João ele teve uma visão, que essa visão tem que se enraizar dentro de nós. Ao lermos os versos a seguir, a gente vai se maravilhar do que Deus ele tem preparado para nós. E no verso 1 fala o seguinte: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinha passado. E continuando, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Como era o nome? Vamos ver se vocês estão atentos. Como é o nome da cidade que vocês, daqui a uns dias, muito perto, vão morar? Nova Jerusalém. Até o nome é lindo. Imagine o lugar. Não é verdade? Que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz, que vinha do trono, e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com quais ele viverá. Parando por aqui, quem vai viver comigo e com você daqui a uns dias? Agora, você já imaginou você ter Cristo como seu vizinho?
Eu não sei vocês, mas às vezes a gente tem uns vizinhos que incomoda, né? Colocam uns sons altos. Meu filho, essa noite a gente estava dormindo. A gente não, ele foi dormir cedo. Eu estava acordada e ele acordou de repente. Ele, mãe, que música feia, né? Eu disse, porque estava tendo um som muito alto na rua. E eu disse que essas músicas que o mundo aí coloca é feia, porque aí ele não fica querendo balançar o pezinho. Agora imagina, você ter Cristo como seu vizinho. Não tem coisa melhor de você dizer, acordar, que eu acho que a gente não vai nem dormir, porque a gente não vai cansar, e dizer, eu vou ali visitar o meu pai. Eu vou ali dar um abraço nele. Que coisa maravilhosa. Se pensarmos dessa forma, a gente vai se encher cada dia mais de desejo para que ele volte, não é verdade? E, continuando, eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Nós seremos o povo de Deus, nós que vamos habitar com ele. Querido, que privilégio hoje você tem de escolher viver com Jesus. Muitos já perderam esse privilégio porque já morreram. Se trata de vida eterna ou morte eterna desde o início de tudo, desde o início do pecado. Então hoje a gente decide viver com Deus ou morrer sem Ele, não é verdade? E continuando, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Que maravilha! Deus vai enxugar do seu rosto toda a lágrima que você já chorou, porque você não vai nem chorar. Você já chorou esses dias? Talvez não, talvez sim. Estamos vivendo em um mundo depressivo, né? Passa de mais de 300 milhões de pessoas com ansiedade e depressão por todo o mundo. Às vezes eu acordo bem, às vezes quando eu vejo, eu digo, vixe, Senhor, tem misericórdia, porque não era para eu estar assim triste, mas é porque estamos vivendo em um mundo ansioso. Mas se você não chorou, que bom. Mas quem tem filho pequeno, ouve um choro. Agora imagine só, você viver em um céu sem choro. Sara está ali, ela vai ter um nenenzinho. Ela já está acostumada porque ela já é mãe, eu também sou mãe. Às vezes a gente está num sono tão bom de madrugada e a gente acorda, não é verdade? E se a gente não dá o que ele quer, e vai aumentando e aumentando, e Lipe que vai estar do lado, nem ele vai dormir. Não é verdade? Mas Deus, Ele promete o quê? Enxugar dos nossos rostos toda a nossa lágrima, porque não vai existir. Eu não sei por quais sofrimentos você vem passando, mas Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. E por Ele saber de todas essas coisas, Ele tem um plano, mesmo na dificuldade, para cada um de nós. Não é verdade? Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Resumindo, não vai haver nada disso. É muito ruim perder um ente querido. É muito ruim perder uma pessoa que a gente ama. Por isso que a gente não tem que se apegar com as coisas daqui. Por isso que o nosso anseio tem que colocar em nosso coração, Senhor, volta. Faz de mim um instrumento teu para que eu fale as boas novas, para que o Senhor volte depressa. Esse tem que ser o nosso desejo. No verso 5, continuando. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova o quê? Todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. No verso 7, o vencedor herderá tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho.
Que maravilhas de esperança Deus nos falou aqui. Na minha Bíblia, a minha versão, quando é a voz de Deus, ela é em vermelho. E aí eu fico me maravilhando porque Deus fala com a gente através da Bíblia. Quando você ora, você fala com Deus. Mas quando você abre a Bíblia, pode ter certeza que é Ele falando com você de alguma forma. Como é bom. Queridos, o tema da nossa mensagem de hoje é: o céu já está preparado. E você? Só falta o quê? Você. Só falta eu. Só falta você o quê? Nos apegar e nos alegrar no que Cristo tem preparado para nós. Porque Deus, Ele tem o melhor para nos oferecer. Mas às vezes é nós mesmos que não quer o melhor de Deus. E depois da gente se maravilhar em Apocalipse 21, do verso 1 até o 7, no 8 é um verso tristes. Por quê? Porque Cristo fala, mas os covardes, os incrédulos, e aí, às vezes a gente está na igreja e diz, mas eu não sou covarde, e eu não sou incrédulo, porque eu já aceitei. Mas às vezes a gente recusa o chamado de Deus. Às vezes Deus, Ele tem um chamado para cada um de nós, especificamente. E às vezes nós recusamos. Deus hoje chama adoradores para viver como Ele aqui na terra. Enganam-se as pessoas que dizem, quando Jesus voltar é que eu vou mudar, porque Ele vai transformar todas as coisas. Não. Deus fala que é o quê? Começando aqui para todo sempre. Os depravados, as pessoas depravadas. Às vezes estamos na igreja e não somos depravadas, não somos imorais. Mas às vezes a gente está no meio da família, e a família está naquele churrasco de domingo, e está com aquelas conversações que desagradam a Deus. Você está lá, você é cristão, você está sentado, mas você está ouvindo aquelas palavras ruins, frívolas, aquelas conversações que não agradam a Deus, mas você o quê? Você não comenta, mas você fica rindo. Você fica dando palco. Quando você vai em um show, nós não vamos a shows. Nós não vamos a show de comédias. Nós não vamos a teatros. Mas geralmente quando eles fazem isso, é para eles falar o quê? As porcarias. E o público o quê? Ri. Às vezes você não precisa falar nada, mas se você se comporta como o mundo, você nem percebe quem você está adorando. Os assassinos também não vão entrar no reino de Deus se eles não se arrependerem. Todas as pessoas aqui, se não se arrependerem. Porque Deus, Ele, pela sua graça, Ele nos dá a oportunidade a todo momento de não se arrepender. O problema é que o tempo está acabando. E talvez eu e você não esteja com um fuzil no nosso quadril, não esteja com uma arma, mas a gente faz o quê? A gente mata as pessoas com as nossas palavras. Somos impacientes com ela. Às vezes quando vemos um irmão caindo, às vezes o irmão é recém-batizado, passou por provas de vícios a vida toda e ele acaba caindo. O que eu levanto primeiro? A minha mão para dizer, vamos irmãos? Ou a minha língua que eu levanto primeiro para comentar com outro irmão que o meu irmão caiu? Assassinos espirituais são aqueles que matam as pessoas pelas suas atitudes. Temos que ver qual é a luz que eu e você esteja refletindo. Sabe por quê? Porque eu e você somos pais e a gente quer que os nossos filhos sejam obedientes. Não é verdade? Nenhum pai se orgulha de um filho desobediente.
Mas às vezes acontece que nós somos desobedientes com Deus. Nossos filhos vão crescendo. Eu estava assistindo essa semana um documentário que me chamou muita atenção. Foi de pessoas que, lá no Canadá, é liberado o uso de drogas. É tão liberado que eles fazem uns containers para que as pessoas entrem lá e usem drogas. Fala que é o país mais liberal do mundo e que diz que os outros deveriam seguir os mesmos exemplos. Imagina só. Quantas famílias são destruídas por isso? E eles estavam falando de uma droga chamada afetanil, que é mais grave do que uma heroína 50 vezes. As pessoas andam como zumbis. Elas ficam curvadas como zumbis. Às vezes ela cochila caminhando. E quando eu vi, eu chorei. Porque eu fiquei tão triste de ver pessoas tão jovens se perdendo ali. E eu fiquei triste com a história de um jovem que ele estava para amputar os 2 braços, porque essa droga, ela corrói a pele. Ela corrói por dentro. E o repórter falou bem assim, mas você não tem família? Ninguém que pode ajudar? E ele falou, ninguém pode me ajudar. Já fui aos médicos, mas ninguém me ajuda. Vê que eu sou drogado, então ninguém me ajuda. O amor de muitos esfriaram. E o meu, e o seu. E aí perguntou, você não tem família? E ele, um jovem de 26 anos, ele olhou para o lado, aquela é minha mãe. E ela também estava no mesmo vício. Ele disse, eu cresci vendo isso. E é o que acontece. Às vezes muitas pessoas entram nos vícios pelo que verem. Então, se eu e você, que não tem um vício com uma droga, mas chegamos em casa e com o nosso cônjuge, a gente fofoca da igreja, a gente fala das pessoas, a gente tem comportamentos que o mundo tem, os nossos filhos vão crescendo fofoqueirinhos, as nossas crianças vão crescendo com costumes que os pais têm. Sabe, mas o maior problema é que às vezes nós não reconhecemos que temos isso. Sabe por quê? Eu não sei se vocês já foram a alguma feira de artesanato, mas muitas coisas lá são recicladas, não é verdade? E são lindas. Mas o problema é que pecado não é bonito. Mas às vezes eu e você reciclamos ele. Reciclamos o pecado, guardando ele no bolso. Vemos na igreja, todos os sábados, ouvimos um sermão e talvez saímos, hoje eu vou mudar a minha vida. Eu já tentei várias vezes sozinha. Eu sempre falo que eu não me reconheço mais de quem eu era. Eu tentei várias vezes sozinha, mas só foi quando eu pedi, Senhor, direcione a minha vida, foi que as coisas mudaram. Deus, Ele não quer que você recicle o pecado. Tem coisas que não merecem ser recicladas. Se você for num hospital e eles pegarem uma agulha e der uma injeção em você, Ele não vai pegar aquela agulha e colocar em outra pessoa. Eles vão jogar fora. E por que eu e você fica guardando o pecado em nosso coração? Satanás, ele está iludindo as pessoas. Mas, para terminar o verso, para a gente entrar, o que cometem imoralidade sexual, o que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Jesus está voltando. Você pode ver um pedacinho das grandezas de Deus, mas o que Deus ele tem preparado para nós é muito maior. E por que a gente fica guardando em nosso coração coisas que são descartáveis? Sabe por quê? Porque não somos imitadores de Deus. Fingimos ser imitadores de Deus. Somos imitadores do mundo. Essas pessoas, elas não vão entrar se não se arrependerem. Mas também não vão entrar os assassinos de línguas.
não vão entrar os gulosos. Às vezes nós cristãos temos uma fama muito ruim. Crente não bebe, mas o quê? Come. Isso é fama de herdeiros do reino? Cristo fala que todos nós somos o quê? Herdeiros do reino. Mas nem todos também vão ter herança. Porque às vezes não queremos a herança que Cristo tem preparado por prazeres terrenos. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Para que Cristo habite em minha vida e na sua vida, precisamos cuidar dele. E eu pergunto a você, é comendo uma Coca-Cola, tomando uma Coca-Cola com uma pizza no sofá, assistindo um filme, porque Cristo abomina a feitiçaria, mas Ele também abomina aquelas pessoas que pagam para ver feitiçaria. E quais os altares de Satanás que tem na minha e na sua casa hoje, que tem que ser quebrado, que não merece ser reciclado? É Netflix? Será que meu tempo é assistindo filmes e séries vai me levar para perto de Deus? É vendo filme de romances, ilusões? É deixando meus filhos com o celular na mão, vendo o que quer? E depois, quando Cristo voltar, ficar chorando? Sabe por quê? Sabe qual é o nosso maior problema de cristão? É achar que não estamos sendo pegos nos erros. Mas somos covardes, porque não reconhecemos que temos pecados, que está reciclado no nosso bolso, onde Cristo quer que você jogue fora. Cristo, Ele quer pegar a sua mão. Mas para Ele pegar na sua mão, você tem que dizer: Senhor, pega na minha mão que eu quero caminhar contigo. Estamos vivendo os últimos dias. O caminho é estreito. Mas eu vou dizer para você. Eu não sei se vocês já subiram uma serra, a de Itabaiana. Eu só subi uma vez e não subo mais. Eu só quero subir voando para o céu. Porque é difícil. E eu vou dizer para você, quando eu cheguei lá em cima, eu não achei nada daquilo que todo mundo estava dizendo. Ah, é uma maravilha. Não. Para mim, ficando no Poço das Moças estava ótimo. Mas, brincadeiras à parte, para ver Jesus voltar, eu e você tem que subir o mais alto e o mais alto que Ele tem a nos levar. E a gente só vai conseguir subir e subir se a gente o quê? Buscar. Quem eu estou buscando hoje? Querido, Satanás, ele tem um plano. Sabe qual é o plano que ele tem para você? É de enganar. É de achar que você está bem. Continue nessa vida. É de mentir para você. Às vezes mentimos para as pessoas e achamos que não mentimos. Tem até uma síndrome que é daquelas pessoas que mentem tanto que ela acredita na própria mentira. Existem várias doenças hoje, né? Tem uma doença chamada fibromialgia, né? Não sei se eu falei corretamente, mas as pessoas sentem dores, e essas dores são psicológicas, e as pessoas vão nos hospitais tomar morfina, porque não suportam de dor. Sabe por quê? Porque Satanás, ele coloca na nossa mente aquilo que estamos acariciando. Se você dizer que você está com dor de cabeça, essa dor não vai passar nunca. E aí? Eu não sei quais as dores que você está, mas que o seu coração não esteja ferido ao ponto de recusar o chamado de Deus. Deus, ele veio chamar você para uma nova vida. Como a mini semana dos jovens é recomeçar lá também, precisamos recomeçar ao lado de Deus todos os dias. Só reconhecendo Deus como único e Salvador, eu e você vai mudar. O quinto plano de Satanás para a nossa vida é a murmuração. Você percebe?
Murmuramos de tudo. Eu lembro que há poucos meses atrás a gente estava no verão. Estava um calor, né? E todo mundo estava dizendo: eu estou com calor, eu não aguento mais, eu não suporto o calor. Não é verdade? Mas quando eu e você vai para a praia, o calor passa rapidinho. Deus fala que quando Ele vier, Ele quer pegar um povo preparado. E se Ele voltar e eu estiver na praia? Será que eu vou agir como Adão e Eva, querendo me cobrir porque eu vou estar nua? Sabe qual é o problema? É a origem do pecado. Eu tive curiosidade de ver a origem de muita coisa. Então eu comecei a pesquisar. Eu pesquisei e quando eu vi a origem, eu disse: nossa, como Satanás é sutil. Não é verdade? Se chegar a Copa do Mundo e ninguém comprar a camisa do Brasil, ninguém vai comprar mesmo. Mas se você for no Instagram e todo mundo estiver assistindo e tiver todo mundo de amarelo, você também: eu vou querer uma camisa amarela. Somos imitadores de quem? Deus quer que você seja imitado por Ele, para que o seu caráter seja como o dele. Deus vai voltar, querido. E Ele vai voltar e Ele quer encontrar um povo preparado. Não é um povo dormindo. Aquele verso de Efésios: desperta, ó tu que dormes. Cristo quer te esclarecer os planos de vida que Ele tem para você. Mas Ele diz o quê? Desperta. Às vezes estamos dormindo. E Cristo, às vezes, você não consegue dormir na madrugada porque Ele quer que você ore. Mas se dizer bem assim: amanhã a igreja de Areia Branca vai ter um passeio, vai ser de graça. Mas o passeio é 5 horas da manhã, 3 horas você já está fazendo sua marmita para comer lá. Prioridades. Não temos prioridades com Deus. Em breve, muito em breve, isso aqui vai ser arrancado de nós. Tem pessoas em países que já não têm esse privilégio de ter a Bíblia. Que triste. Eu não sei quantas Bíblias você tem na sua casa, mas todo cristão geralmente não tem só uma, tem mais. E eu estava conversando com uma amiga ontem, uma amiga que eu gosto bastante dela, e eu falei: você gosta de ler? E ela falou que gosta. E eu disse: eu não gostava de ler, mas agora eu gosto. E ela disse: eu já li tanto, que ela pegou até um livro para ver. Eu li 46 vezes esse livrinho aqui de gibi. E eu disse: nossa, quantas páginas tem cada um negócio desse? Ela falou: mais de 300. E eu não sei se você sabe, nesse livro aqui, só para jovens, eu recomendo vocês lerem. Porque jovem aqui é de 0 a 100. Leiam. Aqui você vai descobrir o que Deus não se agrada. Deus não se agrada de muita coisa. Mas às vezes a gente estamos tão reciclando o pecado. Fala nesse livro que Deus, Ele abomina. Quando Ellen White morreu, passa mais de 100 anos, ela escreveu que Deus abomina que os cristãos, eles frequentem... Está funcionando, não? Oi. Ela falou que Deus abomina que os cristãos... Naquela época, era muito gibi. E o livro que a minha amiga me mostrou era um gibi. Eles eram em quadrinhos e era bem antigo mesmo. E ela leu 46 vezes. E quando eu olhei aquilo, eu lembrei, e por isso que eu estou comentando com vocês, porque isso está no início do livro. Satanás, ele influencia a mente das pessoas pelo que lê
e o que escuta. Às vezes a gente está tão brabo em casa, com a nossa esposa, com nossos filhos, e no final a gente diz: eu sou calmo, eu sou calmo, eu não sou assim. Mas se saiu é porque estava dentro. E onde é que eu estou me inspirando? Será que é no que eu estou vendo? Eu vejo tanto filme de violência. Eu sou cristã e eu acho que o sábado acaba só ao meio-dia. E quando eu chego em casa eu vou almoçar e vou dormir, e eu não vou dar um estudo bíblico. Tem lugares aqui que precisa ser preenchido. E Deus, Ele quer usar você para preencher esses lugares. Querido, Deus não precisa de você. Precisamos dEle. Mas Ele é tão bom que Ele dá a mim e a você poder de escolhas. Nesse livro também, só para jovens, fala que muitos que têm os seus nomes nos livros da igreja não vai ter no livro da vida. Que triste. Porque um dia você desceu as águas, mas você também quer ir ao céu. Mas não é triste a gente ser cristãos conformado com o mundo? Olha, mas a boa notícia é que eu falei os planos de Satanás, né? Mas Deus, Ele tem planos também. E o plano de Deus é salvar você do pecado. Ele morreu por você, porque te ama. Somos privilegiados porque somos os últimos. Somos uma geração que vamos ver Jesus voltar. Mas se a gente se conformar com as coisas mínimas, a gente pode até ver Jesus voltar, mas a gente vai ser como a areia do mar, não vai subir. Deus tem um plano de santificar você. Ele quer que você seja obediente. Ele quer que somos representante dele aqui na terra. Empresas têm representantes. Todas as empresas têm um representante. O dono nunca vai em todas as reuniões. Seja um representante de Deus. Ele lhe deu o que é mais precioso, foi sua vida. E a sua vida é tão preciosa. Então, Ele ama tanto você, Ele nos ama tanto, que Ele quer se fazer presente aqui dentro. Eu não sei, eu sei dos meus, eu também tenho. Eu não sei quais os pecados eu estou reciclando. Eu não sei os pecados que você está reciclando. Mas eu sei de uma coisa: Cristo quer lhe impulsionar para que você pegue a sua mão, pegue os seus pecados do seu coração, tire esse fardo e jogue fora. Ele quer caminhar com você. Ele quer que você avance. Satanás, ele quer derrubar você, ele quer matar você. Se você pudessem ouvir nesse momento, mesmo na igreja, Satanás, ele está ouvindo sua feição e ele quer destruir tanto. Porque sabe por quê? Porque ele não quer que você saia daqui querendo mudar. Ele quer que você continue na mesma. Não seja perdedor, seja eleito. Cristo vem pegar uma geração eleita, a geração eleita que Ele vai morar com Ele. Deus, Ele conhece tanto os nossos gostos, que Ele está preparando uma morada para você com seus gostos. Eu gosto de paletas assim, claras. Sara também. Deus, Ele tem uma paleta para você. Mas a sua paleta tem que ser em conformidade com a de Deus. Mas para essa paleta, para essas coisas que Deus tem preparado para você, comece aqui hoje. Peça como aquela música: eu quero ser, Senhor, um vaso de honra, moldado por Ti. Seja moldado por Deus. Se está tão ruim, se despedace aos pés de Cristo. Eu tenho certeza, queridos, que Ele vai lhe refazer. Ele quer fazer algo novo na sua vida. Se santifique nele enquanto há tempo. O tempo está passando. Imagina Moisés lá no céu, sabendo que há pouco tempo ele vai ver os queridos dele.
Ele vai ver o irmão dele. Eu me emociono, queridos. Ele vai ver Arão, ele vai ver Miriam. Ele vai ver tanta gente. E ele fica pensando: nossa, se essas pessoas soubessem que eu estou tão pertinho. Jesus diz: eu estou tão pertinho de você. Basta você segurar a minha mão. Peça. Tira de dentro o que está guardado há muitos anos. Se é uma mágoa do irmão, vá até o irmão. Aí, às vezes eu fico pensando: não, mas eu não fiz, foi ele que fez. Mas vá. Quebre as barreiras. Ellen White fala que é por coisa mínima que muitos vão se perderem. Mas eu e você temos o privilégio hoje, pela graça de Deus, de sermos diferentes. Senhor, eu quero ser um vaso novo. Renova-me. Seu caráter tem que ser parecido com o de Deus. Não troque o céu por filmes. Não dê a seus filhos o que está matando a mente deles. Existem crianças hoje imperativas, não tem foco, fica assim, ó. Eu tenho um filho de 3 anos. Tem dia que eu, Senhor, misericórdia, me dê paciência, porque a vontade é de dar e fique, meu filho. Mas eu fico pensando, tem armas que são silenciadas, e essa aqui é uma. Temos a geração mais doente mentalmente falando. As pessoas se comparam. Vai para as redes sociais e fica se comparando. Tem mães muito legais nas redes sociais e às vezes você não se acha que é legal, mas é tudo uma farsa. Existe uma pessoa que você precisa parar e olhar. Essa pessoa é Cristo. Essa pessoa é Deus. Ele ama. Eu não conheço você. Eu não sei a sua história. Mas lembre, Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Saiam daqui querendo mudanças. Está acabando, queridos. Eu vi uma senhorinha ali colocando colírio nos olhos. Irmã, daqui uns dias eu vou tirar isso aqui, eu não vejo a hora. Todo mundo diz: Jéssica, você tem um olho tão bonito. Eu disse: pra quê? Fica escondido. Eu vi outra senhorinha ali tomando remédio. Já não vai termos dor. Essas são as promessas que eu confio. Pela fé, muitos pais da fé creram. E olha, para finalizar nosso sermão, que o horário já passou, dentro da minha lição, que é jovem, eu achei uma coisa muito interessante. E eu vou ler para vocês. Olha só. Tirar as sandálias simbolizava que Moisés não podia se aproximar do Criador do jeito que quisesse, mas sim com humildade e reverência. Muitas vezes tentamos entrar na presença de Deus com o coração cheio de autossuficiência, achando que sabemos de tudo ou com distrações que nos afastam dele. Mas o Senhor nos chama a nos despojar do ego e nos render completamente a Ele. Deus deseja que você se renda a Ele por completo. Moisés, ele tirou as sandálias. E você, o que você tem que tirar? Seja lá o que for, tira, irmão. Tira, irmã. Vale a pena. Tira tudo de você e faz tudo novo de novo, porque é o que o Cristo tem preparado. Essa música que irei cantar, ela fala que quando tudo perante o Senhor estiver, quando tudo perante o Senhor estiver, o nosso ser Ele controla. Quantos de vocês, quantos dessa igreja quer ser controlado por Cristo? Diga amém. Em fervente oração, vem o teu coração na
presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares o altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares o altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares o altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares o altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor podes dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu quando tudo deixares o altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares o altar. Amém. Vocês viram? Quando tudo a gente deixa no altar do Senhor, tudo Ele faz por nós. Ele quer derrubar junto com você os gigantes que você tem enfrentado. Não foi Davi que derrubou aquele gigante, foi o poder de Deus. E com o poder de Deus vocês vão sair daqui. Que vocês possam ficar em pé para a gente falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Pai. Ó Senhor, como é bom sentir a Tua presença a todo momento, Senhor. Ó Senhor, queremos sair daqui instrumentos Teus, Pai, para que vidas sejam tocadas, Pai. Senhor, que a gente possa jogar tudo, Senhor, fora, Senhor, tudo que não agrada a Ti, Pai. Nos refaz de novo, Pai. Que possamos, Senhor, estar preparado na Tua grande volta, Senhor, pois esse é o Seu desejo, Senhor. Ó Deus, as Suas maravilhas que o Senhor tem preparado são tão grandes que possamos, Senhor, não trocar pelas coisas pequenas. Seja com a igreja de Areia Branca, Pai. Transforma, Senhor, essa igreja, Pai. Renova, Senhor, todos os dias, Pai. Que possamos, Senhor,
te buscar enquanto podemos te achar, Pai, pois queremos ser achados por Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas Suas maravilhas e por tudo. Nos leva aos nossos lares como o Senhor nos trouxe, em segurança. Por Jesus, amém. Amém. Que Deus continue abençoando e conduzindo a sua vida. Jéssica, nossa irmã do Oiteiros, provavelmente vocês vão a reconhecer porque ela é filha da nossa irmã Clésia, né? Então, que a igreja possa saudá-la e gratidão pela mensagem que você pôde compartilhar com a gente. Você ainda está na presença de Deus. Reverência. A saída será ordenada pelos diáconos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia agradece sua presença. Tenham todos um ótimo e feliz sábado.